Bom, o transporte desnecessário. O transporte é o transporte de produto, né? Isso pode ser visto como um desperdício, porque esses deslocamentos normalmente perde-se tempo e gera custo. Então, quando eu falo de transporte desnecessário, eu estou transportando o produto, transportando o material. Vocês vão perceber que para cada desperdício, no nosso slide, eu tenho dicas aqui de como evitar, né, que o desperdício aconteça. Então, assim como eu tenho aqui para transporte necessário, para os outros 7 desperdícios, né, eu também tenho essa dica. No caso de transporte, por exemplo, como que eu evito esse excesso de transporte de deslocamento? Quando eu tenho componentes que eu vou utilizar todos próximos, né? Que é um pouco daquela questão do 5S, de ter as coisas que eu utilizo mais próximas, acessíveis, né? A questão também de não analisar com mais cautela, com mais cuidado, o layout ou as distâncias que vão ser percorridas, né? E o tempo que eu vou gastar desse transporte. Também eu posso ter feito uma escolha ruim de percurso, então isso acaba gerando o desperdício. Ou eu também posso trabalhar com produção puxada, fluxo único, que são também questões que me ajudam a reduzir o desperdício. Na produção puxada, eu vou ter ali a minha linha de produção com os meus estoques intermediários, com os meus kanbans. Então, a gente vai falar depois, mais tarde, um pouco mais sobre isso. Mas é justamente nesse formato que eu encurto as distâncias, né, que eu vou percorrer ao longo da linha de produção. Então, assim como nesse slide, vocês também podem ler as dicas dos outros desperdícios em cada slide. Movimento desnecessário é a movimentação de equipamentos ou pessoas. Então é muito parecido com transporte, só que quando eu falo transporte é de material, de produto. Quando eu falo de movimento é de pessoas ou de equipamento, mas basicamente é o mesmo conceito. E aí o movimento desnecessário, ele ocorre muitas vezes por quê? Porque as pessoas não fazem a organização do trabalho, a divisão de tarefas de forma adequada, né? Não pensam no layout, né, ali da planta, da fábrica, e isso acaba gerando muita movimentação de pessoas. Não trabalham com o 5S, então deixam, né, ferramentas, materiais que precisam de ser utilizados distante, aí a pessoa tem que caminhar até lá no armário, voltar, caminhar de novo para devolver a ferramenta, voltar. Então, são esses deslocamentos desnecessários de pessoas ou de equipamentos, tá? A questão do estoque, que a gente já tinha falado porque, inclusive, a gente relaciona muito a superprodução com estoque, mas o estoque é um desperdício porque estoque é dinheiro parado, né? E aí o estoque acontece por falta de planejamento de produção. Muitas vezes o problema do estoque é o excesso, mas também é um problema se existir o quê? A ruptura, a falta. Então é erro de planejamento de demanda, erro de planejamento de produção, falta de sincronicidade da área de produção com a área de vendas, com a área comercial. São questões que acabam gerando esse estoque. E aí a espera é outro desperdício, porque a espera normalmente me remete à ociosidade, a coisas paradas, né? A espera, eu tô ali parado esperando, não estou produzindo, não estou fazendo nenhum tipo de transformação, não estou agregando valor. Então esse tempo parado é um tempo perdido. Como a gente fala que tempo é dinheiro, então a espera é um desperdício que inclusive pode gerar custo, né? Normalmente na produção, a espera está relacionada ao quê? A uma necessidade de se fazer um balanceamento melhor, de observar a ociosidade de máquina, né? De fazer o balanceamento, divisão de tarefa das pessoas, certo? Quando eu não faço essa divisão correta das atividades, quando eu não penso na sincronização de trabalho, né? E a própria também postura do funcionário, a falta de proatividade dele, a falta do funcionário que não absorveu ainda a cultura da melhoria contínua, que não entende a importância da função dele, né? Para gerar valor, para agregar valor para a empresa. Então, tudo isso pode gerar essa espera, né? E aí eu tenho essa série de desperdícios que em qualquer área de negócios a gente pode observar. Por exemplo, a espera na indústria é muito comum que seja o quê? Aqueles gargalos na minha linha de produção. Um gargalo é material parado, é espera.
Então, na indústria é muito comum a gente enxergar a espera dessa forma. Mas na área da saúde tem espera, no varejo tem espera, porque se eu pensar num hospital, eu chego na emergência do hospital, estou passando mal, quero ser atendido. Aí eu vou lá, faço o meu cadastro, sento na sala de espera e demora 40 minutos para o médico me chamar, 50 minutos para o médico me chamar. Isso é espera. Você acha que eu, como cliente daquele hospital, estou satisfeito de passar por essa espera? Estou satisfeito com esse desperdício desse processo de atendimento deles? Claro que não. E no varejo a mesma coisa. Imagine que vocês estão numa loja, né, de departamento, numa Renner, numa C&A, numa lojas americanas da vida, e aí você está lá comprando roupa, comprando um chocolate, a fila enorme. Tem cliente que inclusive desiste da compra, não é verdade? A fila está grande, não vou comprar esse chocolate agora não. Desisti da compra, abandonei a compra. Isso é custo. Aí a loja deixou de vender, certo? Então, a espera é um desperdício importante. E a questão do desperdício intelectual, que também a gente tem que valorizar, prestar atenção, né? Valorizar o quê? A mão de obra, a capacidade intelectual dos nossos colaboradores, né? A capacidade deles terem boas ideias e a gente não deixar de absorver essas boas ideias. Muitas vezes o gestor, né, ele erra porque ele acha que o subordinado dele não tem capacidade de ter boas ideias. E pelo contrário, é aquele operador que está ali na linha de produção todo dia que muitas vezes consegue enxergar as melhores soluções. O gestor, ele está mais distante do processo produtivo. O operador está ali do lado, ok? Então é muito importante valorizar aí a capacidade intelectual, tá?